Começando mais um Pode Tudo. E hoje eu trouxe o Fernando. Ele é superintendente de RH do Safra. Olha que responsa, gente. E aí, Fernando, bem-vindo! Fala, Má, tudo bem? Muito legal estar aqui hoje aí. Super obrigado pelo convite aí. Muito Imagina, feliz aí prazer é pela todo iniciativa meu. e parabéns, hein? Gostei de ver aqui Você estúdio. gostou? Massa, profissional mesmo. Gostei de ver a sua empreendedora mesmo forte. Ai, que bom! É isso que a Legal. gente quer trazer aqui que eu quero levar pro pessoal Boa. que tá vendo de fora. Legal. E para começar, para estrear aqui Você Não Pode Tudo, eu quero saber a sua trajetória, como tudo começou. Legal, Enfim. ótimo, vamos lá. Bom, eu nasci em São Paulo mesmo, né? Tô aqui já desde criancinha, então já sempre acostumado com essa rotina doideira que a cidade imprime. E quando eu fui fazer faculdade, né, escolhi psicologia. Na verdade, eu nem queria psicologia, até é meio engraçado isso, porque quando eu tava na faculdade, na escola, eu gostava muito de falar, de escrever, né? Então eu tinha uma veia até meio repórter, assim, de querer ser jornalista. E foi bem numa Você época. fala super bem, né? Então, Eu acho que é a prática, mas foi uma época que basicamente você jornalista não precisava mais ter grandes certificações ou cursos, porque cada um estava começando a fazer, né, ter o blog, escrever as coisas meio aleatórias. E eu fiquei pensando em estudar também, fazer uma graduação que depois outras pessoas, não necessariamente, né, daquela área vão conseguir. Então é uma época meio choque, assim. E aí pensei em fazer sociologia, mas que naquela dúvida também, vou fazer o quê, né, depois? Ser professor, né? Quais são as áreas aqui? Eu achei que era meio restrito. E aí encontrei a psicologia, né, que tinha 9 ramos, aí você já tá, né, vivendo bastante esse dia a dia aí, né, como estudante, mas sim. eu acho que tinha uma gama de possibilidade, né? Desde o clínico, que é o que o pessoal sempre acha que a gente vai, né, seguir, até outras coisas como RH, né, onde eu cheguei. Então, foi daí que, né, já primeiro ano já de faculdade, já consegui entrar numa empresa já como aprendiz. E aí, E eu vou te falar que, desculpa te cortar, não, mas é imagina. super difícil, viu? Então. Porque o tanto de currículo que eu mandei, até hoje não tive um retorno. Mas uma hora o fruto vem, o importante é plantar. Mas eu vou falar que o pessoal reclama de QI, né, do famoso quem indica, mas eu confesso que eu me dei bem, porque quem me indicou para a primeira empresa foi meu irmão. Ele trabalhava lá, e aí eu falei, Felipe, né, vê se não tem uma vaguinha lá e tal. E ele falou, bom, tem no RH. Eu falei, nossa, né, melhor dos mundos que eu vou fazer psicologia. Então, o pessoal reclama do famoso QI, mas às vezes é É bom, bom, é bom. porque justamente abre a porta e você depois faz Sim. acontecer, né, ali o dia a dia. Mas é isso, aí já comecei, né, na psicologia e no RH. Então, confesso que é até um pouco mais sorte do que, de fato, competência pelo momento, porque é como você falou, né? 1000 oportunidades. Quando você sai da escola, é aquele choque, né, de realidade do mundo, como ele é. E já consegui entrar no RH, foi realmente muito bom, né? Então, acho que isso foi uma oportunidade já para ver que era aquilo que eu gostaria, né? Porque, por mais que quando a gente começa a faculdade de psicologia, acho que todo mundo sempre pensa mais na clínica. Depois você logo encontrar uma área que você se identifica, né? Que você não precisa ficar Sim, tentando e é ali. legal você enfatizar, porque assim, não é todo mundo que sabe que quem trabalha na área de RH fez psicologia. Às vezes acho Exato. que fez recursos humanos, né? E Exatamente. nem sempre. E hoje, cada vez mais, as pessoas não são de psicologia. Até porque talvez, e a gente vai falar em algum momento aqui, mas quem faz psicologia acha que não precisa lidar mais com o número, né? Então, eu vou fazer psicologia porque é só pessoas, é só teoria, né? Ah, não. Veja bem. Foi o quê? No meu segundo semestre já me veio análise de dados. Eu falei, o que eu tô fazendo Não é aqui? possível, né? Não, Fugir não é disso possível. Então, acho que o RH tem muito disso, né? De cada vez mais ser um profissional que sabe lidar com as pessoas, de saber lidar realmente com a parte humana, mas, por outro lado, de conseguir concatenar isso em número, em dado e mostrar a efetividade de uma ação de treinamento, de quantidade de candidatos que você aborda e você contrata, né? De alguém que pede demissão, como é que aquilo no macro tem relação de um pedido com o outro, né? Então, a psicologia também tem bastante número. Tem bastante Tem, número. bastante. Mas e aí, pra você chegar onde você chegou, o pessoal vai querer saber muito, assim, como que você Boa. conseguiu chegar no Safra, Legal. essa sua trajetória? Legal. Então, foi isso, né? Assim, antes, essa primeira empresa que foi a Dedic, né? Fiquei lá 2 anos e meio. Era uma empresa que lidava com grande parte de call center, mas eu era o RH que atuava com trade marketing. Então, todo promotor de vendas da Vivo atuava na contratação. E uma época eu estava na área de treinamento e foi muito legal porque estava começando o e-learning, né? Então, começando os treinamentos
que de fato as pessoas faziam ali num portal de treinamento, né? Hoje a gente chama de academia de investimento, academia de treinamento em vários lugares. Mas foi uma experiência muito legal, porque era o começo realmente de você fazer treinamento com ilustração, né? Com movimento, para não ficar naquela cartilha chata. Então eu fiquei lá 2 anos e meio, depois eu fui para Brasil Prev. Esse foi o único processo mesmo que eu fiz de manda currículo, faz, né, passa por uma sabatina de dinâmica, de entrevista e tudo mais, assim, porque realmente eu não conhecia ninguém lá. Foi muito legal porque nessa entrevista, né, eu era uma vaga de estágio quando eu entrei, mas eu já era analista na Dedic. Ah, legal. E as pessoas, às vezes, né, no próprio processo seletivo me falaram, mas por que você quer mudar se você já é CLT, você já tá como analista, você já passou nessa fase de estagiário e você quer voltar a ser estagiário? E, obviamente, pela experiência que a Brasil Prev poderia me proporcionar de ver uma empresa muito mais robusta de RH, né? Então, é aquele negócio de... É você saber analisar onde você tá colocando seu pé ali, Exato, né? exato. E daquele passinho pra trás, né? Porque até Sim. financeiramente fui ganhar um pouquinho menos, mas como exposição de carreira, era 2, 3 pra frente, né? Ah, que bom. Então foi muito legal. Fiquei lá 5 anos, e aí lá de estagiário, virei assistente, analista ajuda, analista pleno. Foi subindo, Foi subindo, devagarzinho é mais fácil, no começo mais fácil, Ai, né? foi ficando legal, brincadeira. Aí foi ficando legal. E aí foi quando tava 5 anos na Brasil Prev, gostava muito de lá, realmente foi uma empresa ótima, assim, eu aprendi muito. Você ficou um tempo bom, porque geralmente as pessoas não ficam 5 anos. Exato, ainda mais nessa fase inicial da vida, né? Assim, tem muita vaga, tem muita oportunidade, então é meio comum as pessoas saírem, mas acho que eu fui conseguindo passar por várias áreas lá, isso ajudou bastante. E aí cheguei no Safra porque a minha ex-gerente, que era da Brasil Prev, tinha mudado, tinha ido para uma outra empresa, e depois ela foi pro Safra. E ela tava montando a área de treinamento e desenvolvimento, e ela me convidou. Que demais. Então, de novo, quem indica, né? Porque ela já tinha trabalhado comigo e a gente já tinha dado super bem. E foi muito legal ter entrado lá, uma cultura completamente diferente, né? Do que eu tinha de Brasil Prev. Lá? Entrei como analista sênior. Ah, tá. Então isso também foi motivador na época, né? Porque já foi mais um passinho ali de cargo, de remuneração também. Mas o desafio, né? De poder ajudar a construir uma área de treinamento e desenvolvimento. Até esse meu envolvimento com as faculdades, né? De liga de mercado financeiro e tudo mais. Foi nessa época no Safra que eu cuidava de programa de estágio e trainee. Então foi muito legal também conhecer faculdades, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E você já foi dar treinamento nessas faculdades? Muito. Levava normalmente alguém das áreas de negócio junto, né? Ótimo. Então levava lá um economista-chefe, levava lá um gestor de mesa de ativos e tal. E automaticamente falava do banco, né? Vamos estagiar, vamos, né? Entrar aqui no banco e tal. Que legal. Então... Inclusive, essa questão do network, do QI, né? Às vezes a gente acaba conhecendo outras pessoas sem pretensão alguma, como eu e o Fernando. Ele foi, depois eu quero que você fale, mas ele foi na minha faculdade dar uma palestra lá na matéria de empreendedorismo, inclusive do professor Felipe, que veio aqui no meu podcast. E aí, a hora que eu olhei pro Felipe, eu falei, pro Fernando, eu cheguei e falei, nossa, esse cara aqui vai ser bom, hein? Ele vai ser bom, né? E conta um pouquinho como foi, o que você fez lá, enfim. Boa, mas só pegando esse gancho do network antes, né? Isso é muito legal mesmo, porque às vezes a gente tem um pouco essa visão, né? Que vou me conectar com as pessoas porque tem interesse de absorver algo, de ter algum contato para alguma coisa. E o networking, né, como definição que eu gosto muito de falar, é realmente a troca entre o que eu posso dar e o que eu posso oferecer. E a gente sempre tem o que dar e o que oferecer, né? Sempre tem essa troca. Não é só receber também, não é só receber, né? É só pedir, né? Óbvio. É realmente essa troca. E com o Felipe foi exatamente isso, porque foi uma pessoa que me adicionou no LinkedIn pedindo, né? Me ajuda a entrar no RH, me dá uma dica e tal. Ela trabalha no Mackenzie, eu falei assim, eu acho que é isso, deu uma dica pra ela. Eu falei, eu tenho muita vontade de um dia ser professor, né? E acho que uma das melhores formas... não sabia. E acho que nem tinha te contado, né? Mas realmente, assim, eu gosto de passar conhecimento, né? Compartilhar um pouco do que a gente sabe. E você não tem, assim, você não é tímido, né? Então, cara, você vai se desenvolver super bem. Tem que se jogar, né? A vida já ensinou que se você não tá fazendo aqui com o Ponte Tudo, Mas eu teria super vergonha de apresentar pra uma sala de aula sem ser professor. Daqui a pouco você não vai ter, porque você leva a gente também aqui pra fala. Mas foi legal que eu falei pra ela, né? Eu falei, eu tenho vontade de ser um dia professor, você não quer me conectar com alguém da psicologia aí? Eu queria dar um dia uma aula, ou participar de um pedaço. E foi quando ela me conectou com o Felipe. E aí ele falou, super legal, porque falta às vezes essa prática, né? Quando eu estudava também, eu lembro disso, as teorias maravilhosas, os livros, né? O que o Chiavenato fala.
Mas a vida como ela é, às vezes é outra, É né? outra, completamente. Então, foi muito legal estar aquele dia. E o network é isso, né? Já me conectei com o Felipe, eu ajudei um pouco ele na questão de aula, mas eu, no final, me beneficiei bastante de ter a experiência de estar lá. A gente já se conheceu, né? Alguém que tá vendo aqui o Pode Tudo vai falar, pô, vamos fazer outra coisa, e assim a gente vai, né? Exato. Isso é muito legal. A vida é isso, esse círculo bem... Isso é legal. bacana. E só fechando a parte dessa questão de indicação, né? Porque no final também, às vezes a gente acha que aquele nosso dia a dia do que a gente faz, né, no trabalho, ele não tem talvez tanto impacto quanto a gente quanto realmente tem, né? Então você vê, eu trabalhei 3 anos com a Dani, né, que foi essa gestora que me levou pro Safra depois, na Brasil Preb. E ela tá no Safra ainda? Ela saiu, porque ela foi, inclusive, ser psicóloga social. Depois ela entrou num CAPS, em Diadema. Tá fazendo uma outra trajetória agora, inclusive com psicologia clínica. Mas é muito legal de saber que, realmente, enquanto estagiário, depois ela me efetivou e, né, o tempo que a gente ficou junto foi suficiente para ela depois pensar em alguém, né, numa vaga que ela precisava e levar. Então, a importância da gente fazer, de fato, com toda a dedicação que a gente tem em cada coisa. Total. Porque por mais besta que pareça ser, às vezes, um relatório, é ali que as pessoas vão começando a gravar, né, o teu nome. Quem é você? Quem é você e... Você dá um deslize, o pessoal também vai ficar de olho. Opa, Exatamente. Errou aqui. Então, acho que isso é legal, assim, né? Acho que é um ponto importante quando a gente pensa em desenvolvimento de carreira, né? Sim. O quanto às vezes a gente pode subestimar alguns momentos, né? Ah, não vou fazer isso aqui porque não me interessa, isso não vai me ajudar em nada, isso aqui. Mas numa avaliação total que cada um faz, né? E todo dia a gente tá olhando as pessoas e falando, aquela pessoa é mais ou menos comprometida, é mais ou menos assim. Vale muito, né? Então... E marca. E marca. Então você tem que ter muita responsabilidade, independente de onde você esteja, dentro do seu trabalho, porque é seu nome e a sua carreira que tá em jogo, né? Exatamente. E aí, eu quero saber qual é a rotina de um gestor de RH. Boa. Né? Vamos falar mais da sua área, assim, do banco, as atividades que você... Legal. Boa. Você faz lá dentro. Então, assim, ó, acho que... Primeiro falando um pouquinho de RH, né? Eu brinco às vezes que tô lá com a minha família e aí o pessoal pergunta, o que você faz RH? E todo mundo só lembra das duas partes, né? Que é contratar e demitir, né? O pessoal acha que RH é exatamente 2 pontas, né? E eu brinco que tem um ciclo de vida do colaborador no meio disso, né? Que tem N ações aqui que o RH participa bastante. Então, eu acho que primeiro contando um pouco do RH, para chegar um pouco no que eu faço, diria basicamente que tem 3 grandes estruturas, né? Então, assim... Tem uma estrutura mais administrativa mesmo, né? Que até o pessoal conhece como o famoso DP de RH. DP. Então, ali, pagamento, férias, né? Admissão, rescisão. Então, são os processos mesmo, até junto com o governo, pagamento né, de tributos, a benefício e tudo mais, né? Então, é uma parte mais administrativa que é super importante, né? Às vezes as pessoas até falam assim, você trabalha no RH ou no DP? O DP faz parte, né, do RH, porque no final tudo é sobre pessoas, né? Antigamente não tinha RH, né? Não... Era DP, departamento pessoal. Minha mãe fala isso até hoje, é DP. Mas não, aí se transformou no Exatamente. RH, né? E fazendo parte, inclusive, estratégico, né? Porque uma das áreas que tem, exemplo, benefício, hoje, cada vez mais, a gente vê, a pessoa tem um cartão e nesse cartão ela consegue, desde no mercado até na farmácia, na clínica, em qualquer lugar, usar aquele cartão. Então, o RH foi se transformando até na parte, né, mais operacional, ali na parte administrativa, que se as pessoas que trabalham lá não têm essa visão, né, de inovação e tudo mais, realmente o próprio RH vai ficando defasado, né? Então a própria área administrativa tem um papel importante de criação de inovação. Mas então é basicamente isso. A gente tem essa primeira área, né? Que é uma área mais administrativa. Então a gente diz que lida menos com as pessoas no ponto final, porque elas criam mais produtos padrões. Aí tem uma segunda área que a gente chama de área especialista. Então são as áreas de recrutamento e seleção, são as áreas de treinamento, são as áreas de remuneração. Então são times que criam políticas, criam processos para que o banco inteiro possa beber daquela fonte. Então, assim, qual que é a política de remuneração de analista júnior, né? Então, o estagiário que é efetivado, quanto ele vai ganhar? Então, você tem um time de remuneração que faz toda uma análise, no mercado se paga isso a isso, então a gente tem que estar posicionado. Você tem que pegar análise de dados para você analisar tudo. Do mercado, de dentro. Você vê que
É muito maior, assim, na hora que você vê o backstage, assim. Total. Como ele é maior. Total. Você fala, RH, vou sentar na mesinha. Vou contratar alguém, criar o currículo, né? Não é assim, né? Tem todo um contexto ali, né? Aí você tem a área de treinamento e desenvolvimento, que também é uma área especialista, né? Então, Você faz tudo isso que você tá me falando? Não. Isso aqui é RH. Aí eu vou chegar exatamente onde eu atuo. Então tá Senão, bom. não estaria aqui hoje, aqui já tá trabalhando. Mas cria ali, né, as políticas de treinamento, né? Todas as capacitações, integração, desenvolvimento de liderança e tal. E a gente chega na área generalista, que é a consultoria interna, né? Então, basicamente responsável por fazer essa ponte entre o gestor, o colaborador e as áreas de RH, né? Então, tem essa troca. Então, hoje meu time é tanto um time de recrutamento e seleção, então, contratação mesmo desses profissionais para algumas áreas que eu atendo, e a parte de consultoria interna, que é lidar com esses gestores nas demandas que ele tem. Então, o gestor te procura e fala, ó, quero promover alguém, quero desligar alguém, tem alguém voltando de licença maternidade, vou dar esse novo desafio para a pessoa. Qualquer situação que o gestor tenha de pessoas que ou ele sabe, mas ele quer uma consultoria, ou ele não faz ideia do que fazer, ele aciona esse time de consultoria, né? E essa troca, né, com o time de seleção também existe, porque às vezes eu quero desligar alguém. Tá, você vai desligar e vai contratar outra pessoa de onde? Para fazer o quê? Qual é o escopo? Como, né? Então a gente já faz esse link aqui para isso. Então o time que eu tenho hoje é de consultoria interna e de recrutamento e seleção. Isso é o papel do superintendente. Porque a gente conhece como gestor, mas você tá acima de um gestor. Assim, isso vai dependendo muito de organização para organização, né? No cargo hoje de superintendente, o ponto é ter um escopo maior do que um coordenador ou gerente, né? Então, por exemplo, eu tinha uma team leader, né? Uma coordenadora até o mês passado ali, que ela lidava só com o time de seleção. Então, de fato, eu não entrava diretamente com os analistas nas vagas. Tinha uma team leader que fazia o filtro, ajudava ali em avaliação de um perfil mais senior, ou trazia já para mim um relatório já, ó, a gente tá com dificuldade de contratar nisso, ou a gente tá conseguindo contratar mais barato aqui por causa disso. Então ela fazia esse filtro. Mas o papel de um superintendente acaba sendo normalmente um pouco mais amplo, né? Então o gerente vai cuidar de algumas áreas, um superintendente já tem um escopo maior, e no meu caso eu tenho essas duas áreas, né? Recrutamento, seleção e consultoria. Entendi. E eu brinco assim, seleção é a parte boa do dia, né? Porque você liga pras pessoas, você faz propostas, você chama ela, você conversa. Toma um cafezinho aqui, vai, me conta da sua vida. Exatamente. Então, tem um lado, né? Obviamente, com técnica, né? Com bastante processo, mas tem um lado muito... Profissionalismo, com né? muito profissionalismo, mas muito mais gostoso no dia a dia, porque você tá lidando com uma projeção futura boa daquela pessoa, né? Na consultoria é o oposto, né? Eu digo que é o dia a dia, a mesma vida como ela é, com N situações, né? De gente que pediu demissão por causa do próprio gestor, gente que tá querendo mudar de área porque viu uma outra oportunidade que só quer ganhar mais, então ele gosta do que faz, mas quer ganhar mais. Então... E vem cá, você consegue desse feeling de, por exemplo, você tá ali com a pessoa tete a tete, você fala, já não vai rolar aqui. E aí, na entrevista? Na entrevista. A gente brinca bastante que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso inconsciente. Das coisas que a gente percebe na entrevista, então tem gestor que fala assim, quando eu faço entrevista, deu aqueles 5 minutos, se eu não gostei da pessoa, eu já nem continuo. Então... Amigão, calma, você nem entendeu de fato qual é o perfil daquela pessoa, né? Qual é a história dela. Isso é ansiedade. Tem um pouquinho disso. Mas é muito importante de fato, né? A primeira coisa em seleção é o que você quer encontrar naquela posição. Então, às vezes você quer alguém parecida com você, que é comunicativa, falante... pessoa é o oposto, mas pera lá, você não tem que avaliar o que você acha, né? Enfim. Isso pro comercial pega muito, né? Porque o comercial se vende muito bem. Então, às vezes você entrevista alguém pro comercial e aí você fala, nossa, a pessoa é excelente. Mas, óbvio, ela fala super bem, ela tá te enganando, na verdade. Não é que ela é boa, talvez. Ela te contou uma história. Que um perfil de contabilidade, talvez, que vai ser mais numérico, que obviamente não vai ser a pessoa mais comunicativa do mundo, porque a atividade dela não exige isso, então tá tudo certo. Aí você fala, aquela pessoa não foi tão bem porque ela é muito parada. Não é que é parada, é que ela é mega analítica e talvez você precise de uma pessoa mega analítica. Então, ela é a pessoa que você precisa, sabe? A gente fala muito assim de gente certa no lugar certo, né? Às vezes você tem a pessoa certa... Porque a pessoa mais quietinha, às vezes, ela pode ser mais quietinha, mas ela é super observadora. Sim. E ela vai analisar tudo ao redor e vai ser pontual na hora de ter que entrar em ação ali, né? Eu lembro, fazendo um parênteses aqui, um amigo meu que fazia natação, e aí a namorada dele falava, né? Ele só não vai melhor porque ele fala muito. Então ele tá lá nadando, aí ele não aguenta ficar embaixo d'água sem falar nada, quando ele sai ele quer conversar com as pessoas, e aí ele não treina. Então é isso, sabe? Tem perfil que você não precisa ter uma pessoa muito comunicativa, pelo contrário, se você tiver uma pessoa muito comunicativa,
talvez você tenha um problema, porque ela não vai ter o foco necessário, né, para uma atividade que é analítica. E tá tudo certo. Então, eu acho que o maior desafio do selecionador, né, é justamente esse, sim. Primeiro é decidir o que você quer, né? O que você está buscando de perfil. E segundo, ter um roteiro de entrevista e de pergunta que de fato ajude para você mapear os pontos para encaixar naquela vaga. Lembrando que a vaga é mais do que só atividade. É o par que está do lado, então as pessoas que já estão trabalhando ali, é o estilo do gestor, é o estilo da empresa, né? Então acho que tem um mix de combinações aqui para encontrar alguém. Mas de fato é a parte mais gostosa do RH, eu diria, é selecionar pessoas e falar. E você faz isso? Faço. Hoje meu time acaba tocando as vagas no dia a dia de analista, de gestão. Sim. Eu entro em vagas um pouco mais seniors, né? Então até pelo tempo mesmo. Então vai ter uma vaga de um superintendente, vai ter uma vaga, né, de alguém que é gestor de gestores. Eu entro mais nesses processos. Os demais eu entro mais como comitê que a gente fala, que é avaliar se aquele perfil tá dentro da experiência necessária, se a pessoa não ficou pingando de empresa em empresa, se a pessoa de fato tem aquelas competências que a gente combinou na entrevista. Então é mais uma validação de perfil, mas entrevistar, eu tenho entrevistado menos. O time toca, meu time é muito bom. Um beijo pro meu time, aliás, se eles estiverem aí nesse podcast que pode tudo. E aí você vai coordenando o seu time, claro. Você faz isso, você faz aquilo. Então você também tem que ter muita estratégia, né? Aliás, eu acho que uma das principais competências de um bom gestor é, de fato, você conseguir organizar com o time as pautas prioritárias, né? Então, assim, às vezes as pessoas são analistas e viram gestores e elas esquecem que não é mais o papel delas fazer no dia a dia aquela atividade, mas sim de delegar e de conseguir acompanhar e conseguir, né, cobrar, na certa medida, obviamente, de priorização. Então, com o time que eu tento sempre fazer isso, né? Quais são as atividades que nessa semana, então vou dar um exemplo real que está acontecendo agora. A última data para alguém ser admitida no banco é dia 18 de dezembro. Então, assim, o que a gente precisa fazer de processo... Até aquela data. Até aquela data. Não adianta chegar no 18 e falar, achei alguém. Já foi, amigão. Você tem que ir até o dia 6... Já. Enviar documentação e resolver tudo. Então, assim, qual área é mais prioridade hoje? Qual área vai trazer um retorno financeiro para o banco mais rápido, em que talvez seja mais importante a gente priorizar, né? Sim, total. Então, o papel do gestor e hoje com o time é muito isso, né? Mas tenho muita alegria do meu time. O time tá redondo ali, tá bacana. Que vai, tá gostoso. É gostoso, é gostoso. E vem cá, o que os recrutadores, eles gostam de ouvir na hora ali da seleção? Então, eu tô aqui, você tá me entrevistando, eu falo um negócio, pá, aquilo te pega, você fala, gostei. Boa. Eu acho assim, em primeiro lugar, eu brinco que toda entrevista, no final do dia, é uma somatória de evidências que você consegue ali mostrar. Então, eu te dar um exemplo. Eu te pergunto, você entende de Excel? Aí você vai falar, entendo. Quanto? Isso, exatamente, sim. Entendo não ajuda nada na resposta. Então essa é uma pergunta ruim com uma resposta ruim. É uma combinação... Eu diria que, então, vamos ver se eu tô pegando a pegada aqui. Vamos lá, vamos. Pode sobre RH rapidamente. Se você perguntar isso, tem que falar nível avançado. Isso. Ou nível intermediário. É uma primeira resposta. Aí o bom selecionador, ele tem que fazer a pergunta. Legal. Me conta, então, quais são as fórmulas do nível intermediário que você usa no dia a dia? Aí você fala, eu uso soma. Aí já vou pensar, então não é tão intermediário, porque soma é uma forma meio básica no Excel. Se você falar, não, eu uso o PROC-V, legal, então ela já entende. Aí mais uma perguntinha. Em que situações você usa o PROC-V? Porque você pode ter lido um livro antes de Excel e ver as fórmulas mais usadas. PROC-V, eu vou falar PROC-V. Onde você usa o PROC-V? Aí você vai ter que falar, eu uso o PROC-V na hora que eu vou selecionar lá todas as pessoas que vão ser entrevistadas no Pode Tudo, com as pessoas que já foram, com o perfil que eu preciso. E eu faço lá... Ela tem que te dar exemplos. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei da evidência. Se a pessoa chegar e falar, não, que fórmula? Aí você vai falar, putz. Então, você usa aqui pra que ver? Não lembro agora. Você não usa. Entendeu? Entendi. Então, e vocês precisam de uma pessoa que esteja no nível avançado de Excel, por exemplo. Hoje é quase que mandatório qualquer vaga a pessoa entender de Excel, né? Porque, assim, por mais... E a empresa, às vezes, não a sua, mas, assim, em geral. Por exemplo, se a pessoa não tem esse curso de Excel, ou um curso que precisa para estar na empresa, a empresa pode chegar e falar, não, gostei dessa pessoa, então vou investir nela e vou dar um curso para ela aprender e se desenvolver e aplicar. É que aí entra a questão dos níveis, né? Então, por exemplo, se eu entrevistar um estagiário, ótimo, boa experiência, pilhado, já fez um monte de coisa na vida ali, você vê realmente que tem bastante vontade de querer crescer na empresa. E não entende Excel, tá tudo certo. Ele tá no momento da vida dele que talvez ele não use mesmo Excel. Agora, se eu for entrevistar um analista sênior de MAS pro RH... Entendi. Não sei de... Cara, você faz... Como é que você faz no dia a dia se você não sabe de Excel, sabe? Entendi. Então, tudo depende da maturidade que o profissional tá na carreira dele. Entendi. Sabe?
Mas aí só complementando aqui do Excel, porque assim, o Excel é a parte fácil, porque ela é técnica, né? Então realmente tem uma resposta da fórmula, do gráfico, do não sei o quê. Agora, o difícil é no comportamental. Porque assim, como é que você garante que aquela pessoa tem resiliência, né? Então aqui vem muito as entrevistas por competência, que é de fato pedir pra pessoa, me traz uma situação, me dá um exemplo, me conta um momento da tua vida que você teve que ter resiliência. E aí, de novo, com base no que a pessoa te traz, você vai Tá cavucando analisando o comportamento da pessoa também. e vai cavucando até chegar realmente pra ver se aquela pessoa teve uma experiência tão profunda E quanto, já sabe? aconteceu de, por exemplo, você pegar a pessoa no pulo, que às vezes fala, putz, tá mentindo, não, nada a ver. Essa é uma boa pergunta. Teve uma vez, que foi muito engraçado, eu tava São fazendo... curiosidades que eu, tipo, super tenho. Não, legal, uma boa pergunta. Teve uma vez que eu tava entrevistando uma pessoa e ela começou a contar do que ela fazia, da carreira dela. E ela contava que ela participava de uns comitês, que ela fazia, que ela participou de um grande projeto e tudo mais. E por sorte ou azar da vida, eu conheci o gestor dela. Nossa. E aí a pessoa contou tudo aquilo dela e tal, se vendeu. E aí no final falou assim: você trabalha com fulano? Ela deu uma gelada na hora. E aí aquela hora foi, né, o corpo fala, né? O corpo Lógico, grita, né? E ela fez um gesto assim de, você conhece o fulano? Falei, conheci o fulano, que eu trabalhei com ele em tal lugar, não sei o que, e tal, eu já atendi como RH ele. Só, tá, legal. E eu vi que ela ficou muito desconcertada, então eu achei muito esquisito. Aí eu liguei depois pro fulano, o processo foi evoluindo, a gente realmente queria colocar numa etapa final, e falei pra ela, ó, a gente tá numa etapa aqui, até de referência. Então às vezes a gente liga pra gestores antigos, né, gestores novos e tal. É normal isso, eu já ouvi falar muito. Super normal, E obviamente a gente fala pra pessoa, a gente vai ligar, indicar uma referência, indica você. E eu perguntei pra aquela pessoa, ó, posso ligar pro fulano? Porque eu conheço ele, você falou que não é mais teu chefe hoje, né, que era... Ah, pode. Quando eu liguei pra pessoa, o gestor falou assim, não, nada disso. A pessoa participava, mas ela era back-office daquela situação. De fato, não era protagonista. Então, foi muito Ai, que engraçado. vergonha. E aí, de novo, é o negócio Por isso, não mintem na Não. hora da seleção ali, porque aquilo lá pode ser pode. sua eliminação. E outra coisa que eu falo assim, Mas entrou, não entrou? não entrou. No final, não continuou nem na entrevista com o gestor, porque realmente, né, vi que não fazia sentido pela falta de experiência. Mas o que eu digo, né, assim, obviamente, a gente é humano, então a gente erra e acerta, Sim, né, lógico. como qualquer outro profissional. E eu brinco às vezes com os candidatos e falo, gente, você me contar uma história sua que não é verdade, é ruim pra você. Porque você vai entrar aqui, talvez agora a gente de fato não consiga, né, perceber naquela intensidade, mas quando você entrar, você vai ter que atuar com isso. Então, você só se ferra se você contar que você tem inglês avançado e chegar no primeiro call e você não consegue falar com quem precisa falar. Vai ser demitido na primeira. Exato, assim, é ruim pra você, não se E prejudique. fica constrangedor Fica. também, até pra própria pessoa, né? Não, imagina, você entrar no lugar e você ficar 3 vezes e você vai embora. Por quê? Porque eu falei uma coisa na entrevista que eu não tinha, né? Então, E geralmente as empresas, elas hoje em dia é muito difícil não ter inglês, né? É mas meio isso que algo depende. básico. Depende da área também, né? Entendi. Então, por exemplo, tenho amigos que trabalham em multinacionais, que você tem lá um acionista e você vai lidar todo dia com essa pessoa. Então, obviamente, é o básico do básico, né? Ter uma língua só, ter só o português é, assim, impossível você continuar naquela empresa. Mas depende de empresa para empresa, né? Então, assim, tem área para área, acho que não é o imprescindível hoje pro geral. Mas quando você olha algumas atuações, então, é uma pessoa que trabalha sei lá, na PayPal e ela é responsável por uma atuação na América Latina. Se você não souber inglês, né, ou não tiver um espanhol muito bom, você mesmo vai conseguir se relacionar. Então, isso depende muito de atividade e do perfil da empresa. E do cargo também? E do cargo também, exatamente, porque mesmo empresas, por exemplo, o próprio Safra, né, é um banco que tem em outros países, né, a sedes, a gente tem pouca interação, até porque a gente foca aqui na Operação Brasil, mas porventura a gente pode falar, mas tem candidato, às vezes, que a gente precisa falar que a gente quer trazer de outro lugar. Então, assim, tem níveis que já vão precisar, né, um head que vai tocar a parte de produtos. O Banco Central tá fazendo agora o Real Digital. Como é que a China fez? A China tem os super apps. Ela vai ter que fazer network lá com o pessoal. Então, não ter o inglês na área de produtos É complicado. né? Mas depende muito de cargo, atividade e o senioridade, como você mesmo disse. Perfeito, pra esclarecer. Boa. E o bem-estar dos colaboradores? Como que é lá no Safra também, se você puder falar um pouquinho? Legal. Eu acho que, de forma geral, né, tem um tema desses últimos 10 anos, vamos dizer assim, que vem sendo muito falado, que é qualidade de vida, né? Eu acho que as empresas começaram a perceber isso de forma geral, que não adianta só você, de fato, dar um bom salário para um profissional, ou dar uma boa remuneração, ou você dar desafios intelectuais,
se você não tem um contexto, se você faz a pessoa trabalhar 14 horas, a pessoa perde aniversário da mãe, do pai, a pessoa na saúde física vai se comprometendo a ponto de não conseguir performar e tudo mais. Então, eu acho que cada vez mais as empresas têm olhado para isso. Teve um hype também, uma época de, tem mesa de pebolim, né? Algumas empresas começaram a fazer, até tiraram agora após pandemia. Não só mesa de pebolim, eu já vi em lugar que coloca aquelas coisas de bolinha, piscina de bolinha. Eu fico imaginando, gente, imagina eu me jogar no meio do meu trabalho na piscina de bolinha, mas tudo bem. E eu lembro até, eu fiz pós no INSPER, né? Numa área de negócio, até para cada vez mais conseguir ter discussões profundas no banco e tudo mais. E eles fizeram um escorregador uma época lá, né? E era muito engraçado, porque a minha turma, basicamente, né? A primeira vez que teve um escorregador foi aquela febre. Nossa, todo mundo no escorregador. E depois ninguém vai, porque no dia a dia não é aquilo que de fato motiva. É legal, tá bonita lá e tal. É uma iniciativa legal, mas não é aquilo que de fato faz a pessoa ficar ou não ficar no ambiente. Então, eu acho que hoje as empresas estão cada vez mais olhando assim, como é que eu faço para um colaborador ficar mais tempo aqui, se sentir em casa, se sentir acolhido, através não só de dinheiro, né? Através de... Ele tem, às vezes, prospecção de vida lá dentro da empresa, por exemplo. Exato. Eu posso crescer ou não posso? Exato. Isso seria um ponto que, para mim, seria essencial. Porque também você ficar estagnado ali pro resto da vida da empresa não vai te motivar, porque você vai ficar fazendo o mesmo trabalho. Lógico que eu acho que também a parte financeira, ela influencia muito. Sem dúvida. E é interessante porque eu entrei agora numa consultoria de RH Júnior. Enfim, é a RH Júnior. Legal. E é muito legal porque, assim, você lida com clientes reais. E, ao mesmo tempo, quando você é trainee, você ainda não lida com clientes reais, mas lá dentro a gente vira consultor, enfim. E aí você tem que fazer esse papel de vender o seu produto. E aí a gente tem que saber quais ferramentas usar e aplicar. Legal. Para aquele cliente ficar. Legal. Então, é muito isso. É prospecção aqui dentro, área financeira. Desafio intelectual, que você tá falando, né? Total. Você pode ter um ambiente super legal, com um chefe legal, ganhando bem, mas você não se sente desafiado, né? Sim. Você vai todo dia fazer uma atividade que não te dá aquele brilho no olho, né? Sim. Ou a empresa tem N problemas que muitas vezes começa na liderança, o líder não sabe liderar os seus liderados, e aí começa a ficar uma confusão, porque ninguém sabe o seu papel dentro da empresa, isso gera desgaste, desmotivação, etc. Total. Então, acho que o bem-estar vem muito nesse sentido, né? Como é que eu provoco ali para os colaboradores, do ponto de vista, né, biopsicossocial, né? Então, assim, desde questões mesmo biológicas, de ter uma cadeira, né, de ter um aparato ali bom para você usar, até, né, o ambiente saudável, uma relação boa entre gestão e tudo mais, e essa parte de interação com as pessoas, né? Então, hoje, do banco lá, por exemplo, tem a quadra de beach tennis, né, que é só para os colaboradores. É muito legal porque mais do que o jogo em si, né, e tá uma febre, né, o beach hoje, né, em São Paulo, né? O beach venceu. O beach venceu, literalmente. Mas é a interação, né, de conhecer pessoas de outras áreas, de conhecer pessoas que têm Ótima iniciativa isso do Safra. Vamos fazer a mesma viagem, né, até tem um grupinho lá de pessoas lá que a gente tá combinando uma viagem no que vem. Todos nós temos a mesma vontade de ir pro mesmo lugar. E a gente se encontra no beach, né? Tem uma troca boa ali e a gente tá combinando. Então, geralmente tem o mesmo perfil, o pessoal do beach. Pode ser, mas é um bom ponto, Mas é legal porque ali tem desde gente que nem praticava esporte e começou a ver no beach esporte mais fácil de jogar, até gente mega competitiva que joga todos os esportes possíveis e agora eu vou jogar isso também, sabe? Mas eu acho que o legal é isso, assim, essa interação e, de novo, vai criando vínculo, você vai se sentindo mais pertencente, né? Você vai cada vez mais próximo ali. E o Safra, ele tá ajudando na sua saúde física e mental, né? Total. E que isso é um ponto muito bacana de você comentar, porque a gente às vezes subestima um pouco, ainda mais quando a gente é mais novo, né? A importância de ter uma boa alimentação, de dormir bem, de fazer exercício físico, né? De você tá sempre atualizado. Então, essas iniciativas que as empresas propõem, né? E hoje no Safra eu vejo bastante dessas iniciativas. É muito legal por isso, né? Porque a gente de fato consegue ter esse mix, né, de financeiro, com bem-estar, com relação com as pessoas, né, isso é uma coisa que juntando, dá um mix muito bacana, né? Boa. E aí, houve a pandemia, né, enfim, o pessoal acabou tendo que trabalhar no modo híbrido, exatamente. Até remoto no começo, 100%, né? Exatamente. E aí, como que você pode falar dessa motivação do híbrido? Legal, boa. Eu acho que, de fato, sim, quando veio a pandemia, todo mundo teve que se reinventar, né? Todo mundo ia todo dia pro trabalho e, de repente, estava todo mundo em casa,
sem cadeira, sem o computador ideal, né? Acho que todo mundo teve que se... Fazia no sofá da sala. Sofá da sala, a galera que fazia da cama, às vezes, Já né? conhecia a casa da pessoa. Isso é muito legal mesmo, porque às vezes você tava vendo lá, a pessoa falava, eu vou lá no fogão pegar um bolinho que eu tô fazendo, a pessoa levava a câmera, né? Então, de fato, você conheceu a casa de cada um. Cachorro, Os filhos, quem tinha filho pequeno, né? Foi uma fase mais difícil, porque total. não tinha muito o que fazer ali, então tinha que inventar coisas e tal. Mas eu acho que assim, tem duas coisas, né? Primeiro, de fato, foi um movimento importante para as pessoas, né, conseguirem continuar trabalhando, né? E agora eu vejo cada vez mais empresas adotando o modelo híbrido, algumas até voltando 100%, né? Acho que tem um mix aqui de atuação. As próprias Big Techs, né, que sempre defenderam muito o híbrido, muitas voltando ou mudando um pouco o formato de equipe, porque eu acho que tem duas características, né? A primeira, tem um ganho de produtividade para os dois lados, né? Estar no ambiente físico ou estar em casa, dependendo da atividade, então RH. Você lida com pessoas, o olho no olho faz a diferença para você saber, de fato, algumas outras motivações ali de ambiente e tudo mais, então talvez é importante estar fisicamente. O pessoal de TI, um programador, talvez menos, né? Ele consiga fazer da casa, então acho que tem um mix aqui. Mas as empresas também começaram a ver um outro lado, que é o lado mesmo da cultura, né? Da identidade, de como é que a gente mantém aqui um espírito de equipe, como é que a gente se conhece, se tá todo mundo em casa, se tá todo mundo fora, né? Então, eu acho que tá no momento agora de dosar, né? Nem só em casa, talvez nem só no trabalho, né? Talvez você mais para no de conhecer trabalho. as pessoas, entra gente nova que você nem sabe, ou você nem lembra. Enfim, então o convívio, né, do dia a dia é importante dentro de uma empresa. Tem até aquela frase, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. O home office ainda proporciona um pouco disso, né? Porque você tá ali fazendo muito. Mas, de você fato... não tá ali no dia a dia, dentro da empresa, né? E tem um amigo meu que trabalha numa grande empresa, enfim, bem legal mesmo, várias boas práticas. Aí, dias a gente tava tomando um chopp e ele falou assim... nossa, lá, minha chefe é muito legal, adoro minha chefe, sei o que, foi, pô, que bacana. E os pares da tua chefe, né? Assim, se um dia tua chefe sai, quem são os pares dela ali que você gostaria de trabalhar ou que tem as características que a tua chefe tem que te motiva? Aí ele falou assim pra mim, nossa, não conheço nenhum. Como nenhum, né? Ele falou, não, porque eu tô quase 100% em casa, vou um dia por semana, e quando eu vou, eu não tenho contato com eles e tudo mais. E ele falou assim, é verdade, é um bom ponto. Se minha chefe sair hoje, eu basicamente começo do zero a minha trajetória na empresa, porque realmente eu não conheço como é que funciona os outros times. Talvez o start que você deu nele, ele no mesmo dia já foi correr atrás. Já voltou, já quis voltar. Mas é isso, eu acho que o presencial também dá essa troca, né, de olho no olho, que é importante e que traz outros benefícios. De novo, eu vou todo dia porque eu moro muito perto do banco, então eu prefiro estar lá do que, né, em casa. Eu até comprei aquela cadeira gamer e tal, mas nada como o ambiente do banco. Nossa, parece super desconfortável. É confortável aquilo? Não, ela é boa. Só que é isso. Qualquer coisa que você fica muito tempo, cansa, né? Entendi. Mas eu acho que a gente legal. tá nesse momento meio, né, de realmente definir, de dosar. Né? Não ser nem 8, nem 80. Acho que isso é um pouco o ponto. E dentro das empresas é de, assim, extrema importância falar sobre diversidade e inclusão. Boa. Legal. O que você pode trabalhar nesse tema em cima? Legal, boa. Eu acho que, de fato, né, a gente vem cada vez mais discutindo, não só dentro das empresas, mas a gente vê como o mundo todo ali, até nas questões, né, de países agora ali, nas migrações que existem e tudo mais, essa importância, né, de discutir diversidade, de discutir inclusão e tudo mais. Acho que todas as empresas no final do dia estão se reinventando para isso, né, criando seus programas de formação, olhando os indicadores, né, quando a gente olha os próprios bancos, né, tem convenções que juntos eles começam a tracionar a liderança feminina nos principais cargos, desde coordenação até de alta liderança mesmo, de diretoria, a questão racial, né, enfim, acho que tem alguns temas em prática. Mas acho que as duas coisas que eu queria trazer aqui para a mesa desse assunto primeiro, a importância dos gestores comprarem isso no dia a dia, né? Boa. Eu lembro uma vez que eu fiz um treinamento de gestão de mudanças, né, que é uma certificação que tem no RH, e um dos facilitadores falava isso, assim, o mais difícil quando você quer mudar alguma coisa é você identificar aquelas pessoas que falam que vão fazer, mas no dia a dia boicotam e não fazem, né? Esses são... E nem você fazer teu plano de gestão lá dentro da empresa e você não seguir aquilo que você propôs, né? Então você monta uma teoria bonita, você fala que vai fazer, mas na prática você não tá fazendo, né? Então, nesse sentido, eu acho que cada gestor, né, cada coordenador, cada gerente, cada superintendente, cada diretor, dentro da sua alçada, do seu nível, tem uma importância muito forte de conseguir fazer acontecer. Então, assim, você vai ter uma vaga, você tá se preocupando que um dos candidatos seja
de uma raça que você não tem, de um gênero que você não tem no time, com uma pessoa com deficiência que talvez você não tenha ali na tua superintendência inteira, né? Eu vejo muito no LinkedIn isso de colocar o cargo e tá lá, PCD. Então isso é bacana, porque a pessoa fala, nossa, essa vaga é pra mim. Né? Mas assim, o gestor tem que ter essa reflexão de assim, eu estou sendo, inclusive, no meu mundinho pequeno. Exato. Porque às vezes você fica falando, a empresa precisa fazer, não sei o que, o setor, o governo. Aí qual é o meu papel como líder dentro de uma empresa? Eu preciso ter esse papel de inclusão, esse papel, né, enfim, de você ter um mínimo de sensibilidade, saber que todos têm a capacidade de estar lá. Exato. Então, assim, do seu jeito, da sua maneira, mas... E esse, já pegando o teu gancho, é o segundo ponto que eu ia trazer, que assim, mais do que também só contratar e admitir, né, e de fato conseguir colocar as pessoas ali no ambiente corporativo, como é que eu ajudo elas a se desenvolverem, né? Como é que eu de fato integro e dentro da necessidade dela, eu consigo, de fato, colocar ali pro jogo, né? Então, a gente fala muito dos viés inconscientes, né? Então, eu vou pedir a promoção de alguém. Aí eu tô pedindo a promoção de um homem branco. Ah, não, ele é o melhor. Mas a formação dele, as experiências que ele teve... Você vai avaliar tudo. Você tá avaliando tudo, exatamente. Você tá avaliando o desafio que você deu, as dificuldades que cada um tem dentro da sua própria área, né? Então, isso é um ponto importante que a gestão e os colaboradores do dia a dia tem muito a fazer, né? Desde a contratação, que é essa reflexão de estou trazendo as pessoas que complementam o meu time, até mesmo depois quando a gente vai desenvolver, estão ajudando cada um na sua particular a se desenvolver, né? Então, eu queria trazer isso muito à tona, porque as empresas vêm criando seus programas, né? Suas iniciativas, isso é legal. Tá bem melhor. Mas eu acho que cabe a nós, no dia a dia ali, né? Ter essa... E por isso que eu quis trazer esse tema, abordar aqui no Pode Tudo, porque isso vai abrir a cabeça de muita gente também, enfim. E meu irmão é uma pessoa com deficiência, ele teve paralisia cerebral quando ele tinha 2 anos de idade. Nossa! Por 10, 12 anos da minha vida, eu ia quase todo dia na CD lá, minha mãe, né, junto com meu irmão, nós 3 lá pro meu irmão fazer fisioterapias e tudo mais. E hoje ele, né, leva uma vida muito boa dentro do que é possível, mas ele trabalha, estuda, tem seu carro, né? Tem as adaptações lá no volante, que é o pomo e tudo mais. Mas é um assunto que particularmente, né, me motiva bastante, até por ter ele ali no dia a dia como uma referência muito positiva pra mim, né? Que bacana, Fernando. De quem realmente tá sendo acolhido, né? De quem consegue tracionar a tua vida fazendo acontecer, porque tem boas pessoas também, né? Existe uma motivação, óbvio, não tem como, né? Não é desvalorizando ele, mas isso é um pontapé pra você falar, não, gente, pô, eu também consigo, Total. Então, esse é um tema muito legal que a gente precisa realmente estar sempre falando, né? Sempre se exercitando aqui, porque cada vez mais... e até para as empresas, né? Quando a gente vê estudos, né, de empresas que são muito diversas, dentro da empresa, você ter gente que pensa diferente, de um prisma diferente, de realidades diferentes, ajuda a conclusões também diferenciadas, né? Pra você dar um passo a passo. Então, acho que o tema é importante e o papel de cada um é fundamental, né? Totalmente. Boa. E outra coisa que eu quero perguntar pra você, porque eu tenho muita curiosidade, porque eu ainda tô na faculdade, né? O que você levou da faculdade pra sua carreira profissional? Legal. Até eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Porque a gente estuda 5 anos, né? Intermináveis, às vezes, né? O último ano parece que não passa nada. Não chega, né? No final do ano não chega, né? Você chega em janeiro, mas não dá dezembro quando vocês se formam, né? Mas eu acho que tem 2 coisas, assim, principais. Primeiro, é um pouco do que a gente tem de teoria, né? De conseguir aplicar isso. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que é o rapport, né? Dentro de das abordagens que eu mais gosto na psicologia, que é a fenomenologia, você lida bastante com esse rapport. Como é que você se aproxima das pessoas, né? Como é que você cria o vínculo, como é que você escuta de uma forma aberta e genuína e você acredita que o que a pessoa está te trazendo é o melhor que ela tem, você precisa potencializar em cima daquilo, enfim. Então, eu acho que esse lado do psicólogo que ele vai desenvolvendo ao longo da formação, de realmente conseguir criar vínculo com as pessoas e conseguir se conectar com as pessoas. Total. Isso talvez seja uma das coisas que eu mais uso no dia a dia do que eu vi da formação, né? Gosto muito de Carl Rogers, né? Que fala muito sobre a abordagem centrar na pessoa, né? Então, quanto a gente precisa realmente potencializar o que ela tem de bom. Aí tem Maslow, por exemplo, né, que criou a pirâmide de necessidades, que parece antigo, mas é muito real hoje no dia a dia, né? Voltando ao exemplo aqui do que a gente falou de a empresa vai lá e se preocupa com a piscina de bolinha, mas o gestor no dia a dia tá acabando com a vida profissional dos colaboradores, né? Então, assim, tem um passo que precisa ser feito, né? Então, eu acho que essas teorias me ajudam bastante.
Mas Essa pirâmide que você falou, a pirâmide das necessidades, é isso? Exatamente. Que legal. Que foca lá em, assim, primeira coisa básica, você conseguir fazer com que a pessoa, na vida pessoal, né, A durma base. bem, a base, durma bem, se alimente bem, né, assim, não existe ninguém feliz se a pessoa não consegue dormir lá 6, Como 7, 8 qualidade horas de por dia. vida. Qualidade de vida, exatamente, assim, não adianta você pagar rios de dinheiro pra uma pessoa que não dorme bem, que se preocupa com N coisas na vida e que fica o dia inteiro bitolado de achar. Não adianta. Não adianta você pensar num treinamento se aquela pessoa não tá conseguindo no dia a dia ali se conectar com a equipe. Então, são as coisas básicas no E dia a assim, dia. é muito real tudo isso que você tá falando, porque eu tô passando um pouco por essa fase de começar a ter que equilibrar a minha vida do profissional Legal, pro pessoal. legal. E até um amigo meu que falou, bem-vindo à vida adulta. Aí eu falei, eu acho que agora realmente eu tô entrando. Porque eu tô com muita coisa, né? Então, assim, eu tenho meu podcast pra comandar, eu hoje trabalho numa consultoria, enfim, eu tenho minha faculdade, N coisas, e que realmente me tomam o meu tempo de um lado positivo, Legal. óbvio. Mas assim, eu não tô sabendo ainda dosar o sono, o descanso, a minha vida pessoal. E assim, realmente você fica muito cansada e com muito sono. E aí você não consegue ter uma boa produtividade, Exatamente. né? E eu acho que esse é um ponto muito legal que você tá trazendo, que às vezes a gente foca tanto na quantidade, em fazer, em entregar, né? E às vezes a qualidade vai caindo ali justamente por isso, porque a gente não tá conseguindo equilibrar os pratinhos. Então, legal você trazer isso, e eu tenho um ponto aqui também de o autoconhecimento, né? Que bom que você rapidamente tá percebendo, porque é mais fácil você mudar e você ir se adequando. Mas eu sou difícil, viu? Nossa, É que você tem muita energia, difícil. então. Muita energia. E assim, quando eu pego o negócio pra fazer, pra eu soltar, difícil, viu? Difícil. Mas tem um. Mas tem que saber equilibrar, óbvio. Tem que saber equilibrar, mas tem um meme que esses dias eu vi que é muito legal, que assim, tem 3 interruptores da vida, vamos dizer assim. O interruptor da saúde, do tempo e do dinheiro. É muito raro a gente conseguir estar com os 3 altos. Então, quando você é mais jovem, você tem muita saúde, né? Muita energia. Gás, muita energia. O tempo você tem, mas você precisa dosar, porque você vai assumindo coisa. Mas não necessariamente você tá ganhando bem. Não necessariamente você consegue pagar suas contas e viver a vida que você consegue. Aí vai passando o tempo, né? Vai passando a vida. Você vai tendo um pouquinho menos de saúde, porque você vai dormindo pouco, você vai, né, não fazendo exercício físico e tudo mais. Vai tendo quase nada de tempo, porque você tem mil coisas, mas vai começando a subir o termômetro do dinheiro. Aí lá na frente, você tem dinheiro, você tem tempo, mas você não tem saúde, porque você acabou. Você não tem nada. E aí eu falo, gente, se você não tem saúde, você não tem Exatamente. nada. Porque aí você vai ter que se afastar provavelmente do trabalho. Exatamente. Enfim, N coisas. Então, assim, é um equilíbrio, equilíbrio. né? Saúde, tempo e dinheiro. E quando eu falo dinheiro, não é só o dinheiro físico, mas assim, o que você consegue fazer com o dinheiro que você tem da realização dos seus sonhos. Porque no final a gente ganha dinheiro pra realizar sonho, né? Você tem que ter uma motivação na vida. Exato. Se você não sonha, se você não tem uma motivação, não tem como você seguir. Exato. Que é o lance do propósito, que ficou meio buzzword, mas é muito real. É muito real. Sim, você tem que ter um propósito na vida. Gente, é muito sem graça. Se hoje eu virar e falar, não tenho um propósito pra daqui 5, 10, 15, 20 anos... Exatamente. Mas assim, muito legal ter a iniciativa de fazer um podcast com a idade que você tem, né? Até queria ouvir depois de você como é que foi essa ideia, porque não é trivial alguém tão jovem já querer fazer. Com 20 anos o podcast, ele lançou quando eu, aqui né, nessa idade, com 20 anos, né? Inclusive faz pouco tempo, eu tive esse insight em julho, começo de julho, e assim, no mesmo dia eu já fui atrás, porque... Ao mesmo tempo que eu tomo uma decisão muito rápido, eu também sou proativa para saber filtrar o que eu quero, o que eu não quero, enfim. Legal. E aí, literalmente, assim, dando uma enxugada na história, em 1 mês já tava tudo pronto. Eu chamei um amigo meu que ele mexe com essas coisas de mídias sociais, enfim, muito legal. E ele tá pra se formar também. Então, assim, junto o útil ao agradável, que ele tá na prática, né? Então, ele me ajudou muito com o nome, com o logo, com as cores, como que a gente iria fazer, quem que a gente iria chamar, qual seria a abordagem do podcast... Enfim, e aí eu voltei das minhas férias e já voltei em ação. Executando. Exato, e aí eu tive, assim, a ajuda de muitas pessoas, porque a hora que eu contei, deu um boom, todo mundo ficou muito feliz, foi uma ideia que realmente eu não via ninguém fazendo, né? Tem muitos profissionais da psicologia já formados que
tem seu próprio podcast, mas você pegar uma estudante de psicologia no 3º semestre da faculdade, ou seja, completamente o começo da faculdade, fazendo isso é muito legal. Inclusive, eu incentivo vocês, estudantes, que se vocês têm essa proatividade, essa vontade, de, cara, vai lá e faz. Não é nada um bicho de 7 cabeças, enfim, impossível. E aí, enfim, deu super certo. Legal. Eu tô conhecendo várias pessoas, já tô Legal. fazendo uma network. Legal. Então, Tudo que a gente falou legal. aqui, você resumiu na tua história, né? Que é Exato, iniciativa, de ter o propósito, de fazer ter Exato. o network a teu favor, né? Exato. E não ter Legal, medo Mar. de se arriscar. Lógico, você tem que ter um pé na frente e outro atrás. Mas, se você também... Pô, eu sou jovem, tenho 20 anos. Se eu não me arriscar agora, quando que eu vou me arriscar? Eu quero me arriscar com 50? Não vou. Até Então, dá, mas tem um custo maior. mas né? tem um custo maior, né? Você já tem suas limitações, suas crenças, enfim. Então eu fiquei muito feliz, assim, com esse projeto que realmente nasceu e eu vejo que tá ajudando muitas pessoas. Eu fiquei muito feliz. Acho que eu nem sei se eu te contei, mas eu ganhei uma página lá no Mackenzie. Eu vi no teu Instagram, achei legal, massa, top. Gente, eu fiquei tão feliz e grata e realizada. Foi ali naquele momento que eu falei, gente, as coisas estão valendo a pena. Legal, Chegou legal. lá na ciência do Mackenzie, enfim. E, pô, tô lá na página com os professores, com indicação. Legal. Quando que eu imaginei isso? Legal. Então, enfim, E você é falou uma uma batalha coisa diária. que eu acho que pra carreira é muito importante, que assim, celebrar as pequenas conquistas. Total. Né? Porque às vezes a gente fica naquela de, quero ter 1 milhão de seguidores, eu quero ser a pessoa mais... Calma, você já tá na página do Mackenzie, olha que legal. Aí daqui 2, 3 meses você vai estar... Porque a pessoa pensa muito no dinheiro. Várias pessoas já viram. Nossa, mas tá dando resultado? Tá dando retorno? Aí, gente, meu foco não é Exatamente. área financeira agora. Exatamente. Não é mesmo. Exatamente. Meu foco é completamente outro. É passar vivências, é passar informação para as pessoas, é cativar, é trazer as pessoas para psicologia, quem Legal, gosta, quem tá na legal. dúvida. Eu acho que a gente tem um propósito na vida. Eu acho que esse é um deles dentro da minha carreira. E o dinheiro é consequência, né? Dinheiro é Naturalmente, consequência. quando você faz um negócio, e parece meio clichêzão falar isso, mas é muito a realidade isso. Quando você faz uma coisa que você realmente gosta, você se dedica, que você tem esse brilho no olho, automaticamente o dinheiro vai vir. Porque tem poucas pessoas que... Julgamento vai ter. Sempre. Não tem, né? Pessoas te desmotivando, também, mas vai ter. Eu, assim, graças a Deus, não posso falar nada. Tive mais pessoas me motivando do que desmotivando. Legal, que bom. Parte financeira, você vai ter seu investimento. Então, assim, se você for pesar, vai ter coisas mais negativas do que mais positivas, né? Mas, assim, é tudo uma questão de você querer fazer acontecer, né? Sim, total. E esses trade-offs, né, que a vida traz, na verdade, é isso que faz a gente estar cada vez mais com musculatura, né? Tinha uma chefe que uma vez eu gostava dessa frase que ela falava. Fulaninha não tem musculatura de vida. Eu ficava assim, musculatura de vida? Aí ela trouxe a analogia, assim, é igual quando você começa a treinar, né? Você vai no primeiro dia na academia, você sai de lá com dor, arrebentado, falando, não vou voltar mais aqui, o outro dia vai estar frio, o outro dia não sei o quê. E durante o processo, você vai aprendendo o melhor horário pra ir, as pessoas que estão lá que te ajudam, a roupa ideal pra você ir. Aí você vê o braço, opa, ganhou aqui 1 centímetro de braço. No processo você vai se descobrindo, mas você só descobre porque você tá indo, né? E se você tem uma constância, né? Uma constância. Então, legal a história, muito Legal, bacana, bacana. E pra finalizar aqui, Boa. qual uma dica que você daria pra quem tá nessa fase de seleção dentro de uma empresa ou pra quem tá seguindo essa área de psicologia? Legal. Eu acho que tem 2 coisas que eu queria comentar aqui, né? A primeira, muito relacionada com o que você tá comentando aqui de proatividade e tudo mais, às vezes a gente espera a situação perfeita para fazer algo, né? E às vezes as pessoas também perguntam assim, né, você cresceu rápido na tua carreira, o que você fez e tudo mais. E eu costumo brincar e dizer assim, o meu primeiro trabalho, não foi profissional, foi sendo um coordenador de grupo de jovens na igreja. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu também montei o Centro Acadêmico de Psicologia e eu fui diretor financeiro da época, então eu lidava com despesa, porque ninguém queria lidar com número e eu ia lá e me desenvolvia. Então, tudo isso me ajudou para quando eu cheguei no RH, eu já tinha tido tantas situações de chefe, de equipe, de não sei o que e tal, sem trabalhar, que foi mais fácil lidar. Então, acho que a primeira coisa, de fato, assim, se desafie, né? Quem tá na faculdade, principalmente, assim, busca lá a Liga de Mercado Financeiro, busca o RH Júnior, busca um centro acadêmico, busca Atlético, busca alguma coisa para você sair daquele mundinho só teórico de aula e realmente começar a colocar suas competências em prática. E aí você vai começar a descobrir, nossa, eu sou bom nisso, né? Eu não sabia que eu era tão bom analítico. Um dia um amigo meu falou assim, por que você não fez economia?
Aí eu falei assim, porque eu gostava de número, mas não a ponto de fazer economia, né? Sempre gostei de números, não vou fazer economia. E ele falou assim, é engraçado, porque se você fosse economista, você era um economista médio. Mas como psicólogo, você se destaca, porque tem poucas pessoas que talvez gostem tanto de número. Então, quando você começa a colocar em prática, você vai vendo, sou bom nisso, não sou tão bom nisso, não quero ser tão bom nisso e tá tudo bem, né? Eu talvez tenha coisas que eu tenho mais limitações e quem são as pessoas que me ajudam a fazer aquilo, né? Total. Então, acho que a primeira coisa é assim, o exemplo lá do Barack Obama com o Donald Trump, né? Enquanto um chegava a ser presidente com mais de 70 anos, o outro com menos de 60 já estava saindo. Assim, tempo, você sempre vai conseguir. Você pode começar a fazer o que você quiser, quando você quiser. Mas é um custo maior de vida, de crenças, de limitações, de N coisas, que quanto antes você começar, melhor. Então, quem estiver ouvindo, né, que tá nessa fase de faculdade, começa logo. Faz alguma coisa. Dá cara, sabe? Não pense só no lado financeiro. Não. Porque muitas vezes, se você quiser pensar só no lado financeiro, você vai demorar muito mais. Enquanto você pode já estar ali aprendendo, evoluindo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, sim. Quem quer dar um passo em RH, ou qualquer passo profissional, já vai fazendo agora, vai fazendo curso, né? Eu lembro, antes de trabalhar, minha mãe me inscreveu na SOS Computadores para fazer curso de digitação. Eu falei, nossa, que saco, né? Tinha que ir lá toda terça e quinta ficar digitando, assim. Hoje, é a melhor coisa que aconteceu a melhor coisa, talvez, que tenha acontecido lá com 18 anos, que eu não trabalhava, não fazia nada, foi ter feito o curso. Porque hoje eu faço uma entrevista olhando no olho da pessoa, digitando, sem ver, que legal. registro tudo e não perco. E vejo outras pessoas que às vezes anotam ainda no caderno, vão passar pro computador. É um tempo que eu ganho, porque lá atrás eu comecei fazendo o E curso. você nem olha pro teclado. Vamos que vamos, rapidinho aqui, digitando. De cara. Então acho que essa é a primeira coisa, assim, faça, né? Comece, dê a cara, tenta. E assim, você desmistificar as suas crenças. Porque, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha em mente que RH era a última coisa que eu ia na minha vida. E assim, eu paguei a língua bonito. Porque hoje eu tô gostando tanto. Depois que eu entrei nessa consultoria júnior de RH, obviamente, abriu muito a minha cabeça. E eu vi todas as áreas que eu poderia entrar lá dentro. Porque é isso que você falou no começo, né? A gente quer entrar pensando na parte clínica. E eu era clínica e hospitalar. Porque eu queria fazer medicina antes de psicologia, por isso. E aí hoje eu falo, meu Deus do céu, eu tô gostando de ADM, eu tô gostando, né? E as pessoas, às vezes, eu acho que você vai chegar nessa fase ainda, que as pessoas falam assim, você fez psicologia, você trabalha com o quê? Trabalha em RH, tem um podcast. Então você não seguiu na área. Segui sim. Eu tô aqui. Tanto que se você for ver no LinkedIn lá, a área de RH, tá. Psicólogo, gestão de pessoas. Legal. Entendeu? Ele especifica que é da área da psicologia. Total. Então, isso é muito louco. Então, acho que a primeira coisa é isso, sim, faça, né? Tente. Tire os preconceitos das coisas que você tem, né? Então, acho que isso é o primeiro ponto. E o segundo, que é a dica que eu tenho que dar, assim, pra sair um pouco do blasé. Quando eu comecei a trabalhar, uma pessoa disse assim pra mim, chefe é igual pai e mãe, você não escolhe. E por muito tempo eu fiquei pensando, é verdade, né? Você tá na empresa, você tem um chefe. E depois de algumas experiências, eu realmente comecei a perceber que sim, chefe a gente escolhe. Obviamente, não no curto prazo. Então, você vai fazer uma entrevista, a pessoa que está te entrevistando ali, você pode escolher trabalhar com ela ou não, acho que tem uma manobra de escolha. Mas quando você tá numa empresa, você muda de chefe, né? Eu tô no banco há 7 anos, tive 5 chefes, alguns fiquei 2 anos, outros fiquei meses, mas algumas pessoas passaram que eu não tinha de fato ali o poder de, você eu quero trabalhar, você não quero. Ok, eu entendo. Mas eu já percebi na minha vida que, assim, se você tem um chefe, um gestor, uma gestora, né, um líder ali, que de fato te impulsiona, te incentiva, te dá autonomia, te possibilita fazer coisas novas, você dá saltos na carreira muito mais rápidos. Então eu acho que eu tive também essa sorte de ter bons gestores, já tive ruins também, né? Uma que não lidava de forma alguma, e mesmo assim aprendi bastante coisa com ela. Mas assim, escolha ter boas pessoas acima de você que te proporcionam a liberdade de você fazer acontecer. E isso se dá através de feedbacks sinceros, né? Então eu tinha uma gestora que era muito engraçada, assim, ela de fato, ela me dava tanto feedback no dia a dia, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui, que quando chegava na época de feedback mesmo, ela falava assim, não, já te falei, durante o ano, já te falei as coisas que você precisa melhorar, isso aqui eu não vou ficar te falando agora. E aí foi com ela que eu aprendi que, assim, se ela não vai me falar, eu vou falar pra ela. Assim, chefe, vamos lá, durante 6 meses você me falou isso, que eu sou bom nisso, que eu preciso melhorar nisso, isso que você me falou eu já evoluí, isso aqui ainda não consegui, preciso da tua ajuda. Você percebe que faz sentido isso? E aí as trocas ficaram mais comuns. Então, acho que a dica que eu daria aqui pra carreira, assim, se você tá num ambiente
que você tem um gestor, uma gestora, que você não se identifica, que não te apoia no seu desenvolvimento, que não compra suas brigas, que não te dá autonomia, repense rapidamente se está no lugar certo. Porque diria que assim, de 1000 coisas, né, de 100% de coisas que existem no dia a dia, que é remuneração, ambiente de trabalho, os colegas, benefícios, qualidade de vida, N coisa que a gente falou aqui, 50% do peso é gestão. É você ter alguém ali que de fato te impulsiona, te incentiva e te faz querer ser melhor cada dia. Aquele 1% é melhor cada dia. Então, acho que a dica que eu daria é assim, você tá com um chefe que você não admira, que você não vê ali, que tem espaço para progredir, procure outro. Porque chefe vai ser 50% ou mais do teu dia a dia. Então, assim, faça acontecer da tua parte, mas queira ter pessoas do teu lado, né? Tem até aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é muito real. Porque se você tá num ambiente que ninguém fala de investimento, dificilmente teu investimento vão ser bons. Porque você não é impulsionado a falar sobre aquilo. E eu acho que o gestor, a gestora no dia a dia, né? O papel de liderança tem muito disso. Então, acho que a dica que eu dou é assim, se você não tiver um bom gestor, procure outro bom gestor, procure alguém que queira se desenvolver, procure alguém que leve tua régua, porque você, inclusive, vai se sentir, às vezes, até um pouco mais, puxa, né? Será que eu dou conta? Você vai se sentir desafiado, né? É isso. Então, acho que essa é uma dica legal que eu gosto de dar. Nossa, você falou muito bonito. Acho que as pessoas que te ouviram agora vão repensar muitas vezes no lugar onde elas estão inseridas. Boa. Legal. Isso aí. Fernando, Ai, super que bacana. obrigada. Nossa, nem viu o tempo passar aqui. Gostoso. Adorei. Você Obrigado gostou da pelo convite. experiência? Demais, Imagina, demais. volte aqui sempre. Você é super bem-vindo. Legal. Viu? E parabéns pela iniciativa, né? Assim, dá gosto mesmo quando a gente vê pessoas, né? Com esse brilho que você tem, assim, muito novas ainda, mas querendo fazer coisas diferentes, né? Realmente você lá na frente não tem dúvida que vai colher isso. E queria realmente, né, falar para as pessoas isso, assim, cuidem das suas carreiras, né? Sejam as protagonistas, né? Assim, não esperem alguém ir lá e fazer por você. Queira você ser o primeiro a cuidar da tua carreira, acho que isso é um papel importante como RH. É isso aí. Fechou. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Um beijo.